E nessa última versão do Flutter, mais uma widget foi descontinuada, mas é claro, né, o time do Flutter colocou uma widget substituta. E nesse vídeo nós vamos explorar qual é essa widget. Fala galera, beleza? Recentemente o Flutter lançou a versão 3.24 e com ela chegaram várias melhorias de performance, algumas coisas novas nas widgets e também no Material Design, mas também chegaram alguns deprecated, né, os famosos widgets ou funcionalidades que são descontinuadas em favor de alguma outra funcionalidade ou alguma outra forma de você resolver o problema, geralmente de uma forma mais eficiente. Então nesse vídeo a gente vai ver uma dessas widgets que foi descontinuada, então se você usa essa widget, provavelmente você vai precisar migrar quando você for migrar, obviamente, o teu projeto para o Flutter 3.24, então eu já vou te mostrar essa nova widget e como que ela funciona. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo para apoiar o canal, ajudar ele a crescer no YouTube, e se você está chegando aqui pela primeira vez, ou caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever para ficar atualizado e receber as notificações de novos vídeos toda semana. Bem pessoal, então a ideia aqui do projeto é esse caso aqui quando a gente precisa colocar algumas widgets na forma de uma linha, né? Então o básico geralmente é você usar uma row, né? Não se preocupe que não é a row que a gente está falando, é só para vocês entenderem o problema. Mas o que acontece? Quando a gente reduz o tamanho da nossa row aqui, ó, veja que ele dá aquele erro de overflow. Então, digamos assim, para resolver esse problema você tem algumas estratégias dentro do Flutter. Uma delas é usar o wrap, você pode fazer o wrap, então o wrap ele vai automaticamente quebrar essa linha, né? Ou vai quebrar, por exemplo, a widget para baixo, então ela vai quebrando partes da widget, né? Ou seja, cada um dos elementos do children para baixo, e depois você pode brincar com o alinhamento. Então isso aqui é uma das formas de você trabalhar. Geralmente essa forma do wrap ela é legal, por exemplo, para um componente de tags, um exemplo. Aí ele vai quebrando para baixo, ele fica um pouquinho, né, mais interessante. Bom, e a outra widget que a gente utilizava para fazer isso é uma widget chamada Button Bar, que ela justamente faz isso, né? Ela deixa as widgets em linha e quando não há espaço disponível, ela troca automaticamente pelo display em column. Então esse era o comportamento padrão. E essa widget, então, como vocês estão vendo aqui, ó, ela é deprecated, né? Então veja que já é aqui da 3.21 já para frente. Então não é nem da 3.24, aqui já é da 3.21, tá? Então não sei se vocês notaram isso, né? Mas agora se você tenta usar o button bar, olha, basicamente ele vai corrigir para a nova widget, que é uma widget mais performática para resolver esse problema aqui de troca de layout. Então você vai usar então o overflow bar e a ideia é a mesma, que você tem uma linha e quando não tiver espaço disponível, ele vai quebrar em coluna. Então se a gente, deixa eu ver se eu salvei, ó, se eu arrastar aqui e diminuir espaço, ó, veja que, diferente do wrap, ele quebra todo de uma vez em coluna. Então ele vai mostrar em linha ou ele vai mostrar em coluna. E com isso a gente tem algumas propriedades dentro do overflow bar. Então a gente tem, por exemplo, o spacing. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 12. Ele vai fazer esse espaçamento aqui entre as widgets. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó. Então ele vai fazer aqui entre as widgets. A gente também tem o overflow alignment, que é bem interessante. Então aqui, por exemplo, eu vou usar um overflow alignment.center, tá? Para ficar centralizado quando ele quebrar. Então vamos diminuir aqui para vocês verem. Olha, então ele ficou centralizado. E a gente também tem o overflow spacing. Então esse spacing aqui, basicamente vai ser o espaçamento quando você estiver na vertical. Então aqui eu vou salvar. Repare que ele já ficou o bloquinho ali com as widgets. Então, essa foi uma mudança sutil, né, para trazer, como eu falei para vocês, uma widget mais performática em relação ao menu bar. Então, essa é uma flag, né, de deprecated que provavelmente quando você migrar o teu projeto, se você usa essa widget, você vai precisar migrar. E o que você achou dessa widget? Se você já usava ela na prática, essa widget menu bar, você já conhecia? Se você não conhecia, o que você achou dessa nova widget Overflow Bar? Ela é bem simples, bem interessante, né? E resolve um problema, essa questão do shift de layout, né, entre coluna e entre linha ali, dependendo da quantidade de espaço que você tem. Então isso é muito interessante para layouts adaptativos, né? Quando você está no desktop, você vai rodar para o tablet, você vai rodar no mobile, então você tem essa flexibilidade de usar o layout para dispor um conjunto de opções, né? Por isso que era menu bar. Então o overflow bar fica mais interessante, também fica mais genérico e você pode trabalhar com outras widgets nessa linha.
Beleza? Então se você achou interessante, deixe seu comentário aqui, deixa sua opinião para ajudar o canal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!